Isaías 52, a partir do versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, sua alma, e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o meu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela palavra que nós podemos ver. Palavra que nos remete ao sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. E que possamos mais uma vez, diante dessa palavra, ser renovados, fortalecidos pelo Senhor, Deus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Uma missão importante. Se o mundo está em trevas, nós temos a responsabilidade de, com a palavra de Deus, levar essa luz. Se o mundo está em apodrecimento, se está corrompido, nós somos este sal que deve temperar, que deve ser usado para a proteção, para a transformação do mundo. E nós temos falado que diante dessa missão, nós precisamos ser fortalecidos, pois nós sabemos que
é nossa parte. Servir, trabalhar na obra de Deus. Nós sabemos que Deus utiliza cada um de nós de formas diferentes. E Deus nos capacita, nos fortalece para isso. Mas nós precisamos de fortalecimento, de restauração. Porque primeiro nós precisamos ser transformados, fortalecidos, para que a força do Senhor estejamos transmitindo essa mensagem. E esta é a quarta semana que nós lemos passagens em Isaías, que falam de Jesus, servo do Senhor. O primeiro texto foi Isaías 42, de 1 a 9, que mostra um Jesus humilde que auxilia os fracos. Se alguém tivesse uma ideia de um Deus que vem para destruir, que vem para punir, que vem para cobrar, o texto de Isaías diz que eu sou um servo, eis-me aqui, eis aqui o meu servo. E ele diz: ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus que vem com amor, com bondade diante de nós, representado em Jesus, que veio com uma mensagem não para aparecer, não para ser melhor, mas com uma mensagem de paz. O segundo texto de Isaías, que fala sobre Jesus, Isaías 49, de 1 a 9, mostrando que Ele é a luz do mundo. E essa restauração está em ouvir dessa luz, aprender dessa luz. Jesus é chamado alguém que tem uma boca como uma espada aguda, uma flecha polida. E todos são chamados a escutá-lo, escutar a voz de Jesus. A palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Jesus restaura a nossa vida. Semana passada nós lemos Isaías 50, de 4 a 9, o servo do Senhor ultrajado, mais fiel. E aqui mais uma vez demonstra o amor de Deus, o cuidado de Deus, quando diz que o Senhor não pediu divórcio, o Senhor não nos vendeu, mas o próprio povo, ou nós mesmos, que muitas vezes nos afastamos dele. E nós então encontramos essa porta aberta de Deus para nós sejamos voltando. É bem parecido com o texto que nós estudamos hoje na escola dominical de Jeremias, quando Deus fala àquele povo que Ele é um Deus que ama, mesmo comparando, né? Deus é comparado com um marido traído. Mesmo sendo um marido traído, que a sua esposa o abandonou, Ele ainda continua a amar essa esposa e a chama de volta. Então nós vemos esse Senhor Jesus, que quer e está pronto para nos restaurar. Quarta mensagem, Isaías 52 até o Isaías 53. Se os irmãos observaram, é um texto longo de detalhes. Traz muitas passagens do Novo Testamento. Muitas passagens falando sobre Jesus, humilhado. E é um texto bem conhecido, versículo 4, quando diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esse é o nosso Deus, que nos ama. Jesus quer que nós estejamos olhando para Ele. Antes de falarmos sobre esse texto de Isaías 53, quero mais uma vez exaltar que o que nós estamos querendo deixar bem claro com todas essas mensagens é que não há outra restauração senão em Jesus. Não há outra forma de nós nos fortalecermos. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que dá a vida para cada um de nós. E essa vida em Jesus, essa restauração em Jesus, está em conhecermos
o seu amor por nós, o seu ministério, o que realmente Jesus fez por nós. E quando nós olhamos para Jesus, nós somos transformados, fortalecidos. O texto começa, sofrimento vicário, servo do Senhor, de 13 a 15, mostrando dois aspectos: o Jesus desfigurado e o Jesus de glória. Aqui fala, versículo 14, como pasmaram muitos à vista dele. Ou seja, aquele que sofreu, que foi ferido, machucado. Mas mais pasmados ficaram com a presença de glória. Porque você ver alguém machucado, basta entender que alguém machucou. Mas aquele machucado ressuscitado em corpo glorioso é de se espantar. Assim causará admiração às nações. Esse texto nos remete a Romanos 15, 20 a 21. Quando fala da pregação do Evangelho, versículo 21 diz: hão de vê-los aqueles que não tiveram notícia deles, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Repare que o versículo 21 começa com uma palavra antes, como está escrito. Está escrito aqui em Isaías 52. O anúncio de Jesus. A palavra de Jesus foi anunciada a muitos que não o conheciam. E esses compreenderam, ouviram a seu respeito e creram no Senhor. Mas muitos não creram. Versículo 1 diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Nem todos aceitaram essa mensagem. Como crer nisso? Como acreditar numa história de um Deus que veio ao mundo, ressuscitou? Um Deus forte. Isso está registrado em Romanos 10, 16 e 17. Nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O texto passa a relatar a profunda humilhação de Jesus, versículo 2, como renovo, foi subindo como renovo, da ideia de início, de humildade, de um broto. Talvez eles queriam um rei poderoso, com coroas, com vestes, mas chegou lá como um brotinho, um renovo, um simples Jesus humilhado. Aqui diz que não havia nada nele que o tornasse desejável, nem beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Homem de quem os homens escondem o rosto. Este desprezado, rejeitado, sofredor. Mas vem um ponto super importante para nós nesse tema restauração. É o que Jesus fez por nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Tomou sobre si as enfermidades e as dores. Esse texto é usado por alguns, dizendo que o crente não pode ficar doente. Jesus tomou sobre si as nossas dores. E alguém pode dizer: não tem base nenhuma para dizer que aqui está falando de enfermidade. Mas tem base. Mateus 8, 16 e 17 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou
as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, as nossas doenças. Então, pastor, e agora fica difícil, né? Não fica difícil. Porque nós sabemos que quando Jesus está cumprindo essa profecia, curando aquelas pessoas, Ele está fazendo uma comparação da grande cura que Ele vai realizar. O propósito maior de Jesus era a cura da alma. Nós já estudamos os milagres de Jesus e sempre nós concluímos dizendo que os milagres de Jesus, eles são importantes para o momento, mas eles sempre têm um ensinamento para o futuro. E quando Jesus curava fisicamente, muitas vezes fala também que Ele perdoava os pecados e que Ele curava espiritualmente aquelas pessoas. Então nós vemos que tomou sobre si as enfermidades e as dores, inclui sim dores físicas. Quantas vezes Jesus tem nos curado das dores físicas, tem nos dado alívio, mas não se limitam a elas, a essas dores físicas apenas. Ela é apenas parte da cura, de uma cura maior que o Senhor Jesus traz sobre nós. Tomou sobre si. O que significa isso? Ele mesmo sofreu as nossas dores. Sofrer no lugar de alguém. Sofreu por nós. Morreu para que nós pudéssemos vencer a morte. Levou as nossas dores para que nós pudéssemos ter alívio para as nossas dores. Para que quando nós também um dia viermos a morrer, possamos descansar. Versículo 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Das suas pisaduras fomos sarados. A chave aqui está na palavra pelas nossas transgressões. Ou seja, o que motivou, qual foi a causa do sofrimento de Jesus? Da punição que Jesus sofreu? As nossas transgressões. O nosso pecado foi o motivador do sofrimento de Jesus. Pelas nossas dores. A dívida foi quitada. Era preciso morrer e Ele morreu em nosso lugar. Sofrer e Ele sofreu em nosso lugar. Quando diz pelas suas pisaduras fomos sarados, Ele sofreu as nossas dores, sarados pelo castigo que Ele sofreu. Ele pisou, ou seja, Ele trilhou um caminho que nós não precisamos mais trilhar. Essa restauração vem diante de nós, porque nós somos como desgarrados, perdidos. Versículo 7 fala que Ele foi oprimido e humilhado, sofreu com humildade, não lutou, não reclamou. O texto do Novo Testamento que diz isso, 1 Pedro 2, 24, 25, carregando Ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Depois diz, estávamos desgarrados como ovelha. Foi condenado como criminoso, cortado da terra dos viventes, morto. Sofreu pelos nossos pecados. Versículo 9 diz que queriam que Ele tivesse um sepultamento vergonhoso, queriam que Ele morresse, queriam que Ele ficasse morto, mas até isso foi providenciado.
Mateus 27, 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, o envolveu num pano de linho, limpo de linho, depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Jesus foi inocente, não sofreu pelo seu próprio pecado. Aqui há essa ideia repetida no versículo 10, quando diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa vida do Senhor oferta pela nossa culpa. Mas esse Jesus se alegra com isso. Versículo 11 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Satisfação por ver a obra cumprida, por ver as pessoas pelas quais ele morreu justificadas. Salvação que ele dá, ele se alegra por essa salvação. Versículo 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores e intercedeu. Ele leva as nossas iniquidades. Muitos são salvos por isso. E mesmo sendo morto, intercedeu pelos maus. Marcos 15, 28. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. E ainda aparece a mesma frase em Lucas 22, 37, Lucas 23, 34, quando no Lucas 22, 37 diz: ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, o que a mim se refere está sendo cumprido. E Lucas 23, 34 fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se nós olharmos para essa passagem, irmãos, se nós realmente entendermos o que Jesus fez por nós, nós podemos perceber que nós temos esse grande amor de Deus, essa grande salvação, esse grande consolo de Deus, consolo que Deus nos dá, a eternidade, a vida eterna, a restauração de pensar que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, e nós podemos sempre clamar a Deus. Quando nós nos sentimos fracos, cansados, nós temos a quem recorrer, nós temos Jesus para olhar para Jesus, confiar em Jesus, confiar no amor de Jesus. O que nos chama a atenção dessas passagens, irmãos, dessas 4 passagens, é esse cuidado de Deus. Você sente um Deus cuidadoso, um Deus amoroso para com a sua vida? Basta você lembrar da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Quando você desperta e parece que Ele te deu um descanso, te deu um novo dia. Às vezes eu fico pensando, né, como é importante a gente agradecer por cada dia, realmente. Quantos já partiram? E quantos já partiram sem Jesus? E a gente percebe que Deus nos fortalece.
Nós vemos nessas mensagens ou nessas profecias que falam a respeito de Jesus, a respeito do amor de Deus, essa constante forma de amar, de cuidar, de clamar por nós. Quem estudou hoje a escola dominical, quem não estudou, pode vir domingo que vem, de manhã, na escola dominical. Nós estamos estudando o livro de Jeremias, na classe dos adultos e dos jovens. Passagem muito bonita, falando desse clamor de Deus ao povo de Judá. E é o que a gente observa na mensagem da palavra. Deus dizendo: eu estou falando, eu estou clamando, vocês não me ouvem. Talvez vocês não querem. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e não quisestes. Nós precisamos da restauração, ou seja, nós precisamos ser moldados, ser consertados. Mas às vezes nós somos como uma criança ferida que tem medo do médico, tem medo do remédio, acha que vai doer, acha que vai ser ruim. Não é muito fácil, você se entregar nas mãos de alguém e dizer: faça o que tem que ser feito. Isso que Deus está falando sempre com a gente, Você não precisa se preocupar, creia, entregue-se nas minhas mãos. Às vezes nós precisamos parar um pouquinho. Nós vemos uma vida tão corrida e cada vez mais as pessoas se comprometem em mais e mais atividades. Eu não gosto de muita atividade o tempo todo, porque quando você corre o tempo todo, você está arriscando a não estar realmente vivendo o que deve ser vivido. Ou seja, às vezes você está inconsciente, você vira uma máquina, como se fosse um mecânico. Mecânico não, como se fosse algo mecânico, simplesmente fazendo coisas, não sobrando tempo mais para Deus. Às vezes é preciso parar. E nessa hora de parar, é preciso rever muitos conceitos, irmãos. Conceitos que nós talvez temos tão fortalecidos para nós mesmos, de o que é certo, de o que é errado. Deixe Deus falar para você o que é certo e o que é errado. Na sua vida, isso é pessoal. O que Deus quer que seja transformado na minha e na sua vida. E aí é o momento de a gente fazer um compromisso com Deus, pedir para que Ele venha nos restaurar, renovar as nossas vidas. Essa é a esperança que nós temos em Jesus. Ele nos dá a capacidade de sermos restaurados, de sermos transformados. E grandes são as suas promessas para aqueles que são restaurados pelo Senhor. Nós lemos no início do culto o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Essa alegria de quem é povo de Deus. A restauração que nós temos é realmente vivenciar tão grandes promessas que Deus tem para aqueles que estão diante dele. Essa restauração é possível. Nós precisamos crer nisso. Podemos sim viver muito melhores, servindo mais e mais a Deus. Temos que entrar com esse pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte, transforma a nossa vida. E Deus promete para nós uma vida de bênçãos, e principalmente uma vida de bênçãos no sentido de que Ele vai modificar nosso coração, nos trazendo boas ações, nos trazendo uma vida de
bondade nos caminhos do Senhor. Sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados a isso. Mas para isso nós precisamos cada vez mais ser fortalecidos no Senhor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus esteja operando a sua obra nas nossas vidas. Porque para fazer a obra do Senhor, nós precisamos ser um vaso de bênção mesmo, usado pelo Senhor. Um vaso que está na mão do Senhor. Para fazer a obra do Senhor, nós precisamos nos dedicar, ser transformados conforme a vontade dEle nas nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus querido, nós nos sentimos tão pequenos diante da Tua obra grandiosa, mas o Senhor Deus nos chama. Nós não podemos dizer como Jeremias: sou jovem, mande outro, não estou preparado. Mas nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Portanto, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe. Pai, nos dê mais amor à Tua obra, mais desejo de ouvir a Tua palavra, de nos aproximarmos de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque quando ouvimos falar de Jesus, do que Jesus fez por nós, do grande amor de Jesus, nós podemos sentir a Tua paz. Pois quando nós sentimos qualquer medo, nós olhamos para Jesus e podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus levou também os nossos medos, levou as nossas dores, as nossas feridas, levou a nossa morte. O Senhor Jesus nos proporcionou a vida eterna. Obrigado pela alegria do Senhor em nos receber, mas que também cada um de nós esteja alegre em caminhar para mais perto de Ti, a Tua presença. Ó Pai amado, use cada um de nós aqui na Tua obra. Nos ajude, ó Deus, a influenciar outras pessoas. Abençoe desde o mais pequeno, ó Deus, pequenina criança que na escola já fala de Jesus para os amigos, até, ó Pai, a pessoa mais idosa que ainda, apesar da idade, pode dizer que tem se renovado, tem se fortalecido e ainda sonha com muitas coisas para a sua vida. O Senhor nunca permita que venhamos a desanimar, a deixar de sonhar, a deixar de buscar a Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, e que possamos estudá-la, possamos aprender mais de Ti nesta palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.